Live. O que é incidente de segurança? Vamos lá. Incidente de segurança é qualquer tipo de infração de segurança que envolve desde perda, acessos não autorizados, manipulação de informações referente a dados ou a não dados, ou a dados pessoais. E isso é considerado como um incidente de segurança. O incidente ele pode estar atrelado ou não a vazamento de dados pessoais. Não é uma regra estar vinculado. Boa noite, Jane. Boa noite, pessoal. Gabriela. Vamos entrando. A porta está aberta para todos. Então eu posso ter o incidente tanto atrelado com o vazamento de dados ou não. É muito comum, quando pensamos em incidente de segurança, já vir na nossa mente que vazou dados pessoais. Isso é o normal, porque sempre a gente pensa como incidente, como um ataque hacker que foi lá, invadiu, capturou os dados e está pedindo resgate. Esse é a cultura que a gente sempre vem vivenciando dentro das empresas. Mas um incidente de segurança, não relacionalmente, ele pode estar relacionado com dado. Ele pode ser desde uma violação à própria política de segurança. É um incidente de segurança. O incidente de segurança ele pode estar relacionado a medidas administrativas também, que ele pode, a partir do momento que um funcionário ele foge daquele escopo de uma política, de critérios, diretrizes de uma empresa, ele pode estar infringindo as regras e pode estar gerando um incidente de segurança. Só que, como eu disse, é muito comum a gente relacionar incidente de segurança a dados. E isso aí nós temos que quebrar esse paradigma. Com esse novo modelo híbrido agora que nós estamos vivenciando, a parte de trabalhar em casa, dentro das empresas nós já temos todo um sistema de segurança, firewall, temos antivírus, temos redes delimitadas onde a gente consegue separar informações com níveis mais críticos de outras redes. Só que na casa da gente nós não temos todo esse aparato de segurança. E é aí que acontece um dos maiores índices de vazamento de informações, de ataques. Podemos contar nos dedos quantas pessoas, funcionários que hoje estão trabalhando dentro de casa que possuem um sistema operacional registrado, licenciado. São poucos. Um pacote Office licenciado, são poucos. Lembrando que nós estamos trabalhando quando temos dados pessoais dentro de documentos Office, por exemplo, e você utiliza um Office pirata, por exemplo, você está contribuindo para que haja vazamento de informações. O que você usou para poder instalar aquele aplicativo, a licenciar ele de forma ilegal? Provavelmente um cracker, né? Então, você não sabe o que aquele aplicativo fez por trás para poder abrir aquele registro para que você possa utilizar dentro da sua casa. E você está manipulando dados pessoais dentro daquele arquivo. Então, você pode estar contribuindo e facilitando para que haja vazamento de informações, né? Então, quando você se pensa num montante de documentos que você trabalha de uma empresa, às vezes documentos confidenciais, você está contribuindo, né, para que essas informações vá para o limbo, né, com toda a sua ajuda. E isso, às vezes, a empresa não tem todo o controle quando você está em posse da própria empresa. A Kaspersky, ela registrou em 2020 agora, com relação a 2019, um aumento de mais de 300% em questões de segurança, desde ataques cibernéticos, desde ransomware, desde vazamento de informações. Por quê? Porque a maioria das pessoas não possui um sistema de segurança pessoal em casa. E muitas das empresas não trabalham toda essa parte de segurança com questões de VPN. Então, pensando em pequenas empresas, ali você tem um espaço muito grande para você explorar de vulnerabilidade. Desde antivírus, desde firewall que você não tem, sistema operacional que não é registrado, pacotes Office que não é registrado, vários aplicativos que você possui craqueados, então você é um alvo fácil. E quem não conhece toda a parte de tecnologia,
não imagina que um dos maiores índices de incidente de segurança está relacionado ao próprio usuário. A empresa em si, ela precisa conhecer o seu usuário, o seu funcionário, porque muitos dos ataques, falando agora de ataques externos, eles são direcionados. Eles são direcionados ou para a empresa, ou às vezes um foco, um grupo específico dentro de uma empresa. Vamos imaginar uma situação. Dentro de uma empresa, nós possuímos funcionários que estão passando por N situações. E dentro dessas N situações, temos alguns funcionários que estão com problemas financeiros. Essa informação se vaza, que existem funcionários, grupos específicos com problemas financeiros dentro daquela empresa, vai começar a ter uma chuva de ataques phishing para pescar esses usuários com e-mails, clica aqui, regularize sua situação financeira, clica aqui, você vai fazer um acordo. Isso é muito suscetível a acontecer, porque nós estamos mexendo com pessoas, nós estamos mexendo com sentimentos. E quando falamos de ferramentas em si, é muito fácil você configurar, existe uma lógica, existe uma regra, ela é matemático, ou é 0 ou é 1. Agora, quando falamos de pessoas, é muito vulnerável. A pessoa pode estar com o seu emocional abalado. Então, uma mensagem dessa é o suficiente para que ela caia nessa isca e seja contaminada por toda a sua máquina, ou às vezes até expande por toda a sua rede. E aí nós podemos ter um incidente de segurança, mas não pode estar atrelado com o vazamento do dado. Mas a partir do momento que, se for um vírus espalhado na rede, ou um ransomware, por exemplo, que faz a captura do dado para depois solicitação de resgate, aí nós estamos falando de vazamento de dados. Falando de financeiro, existem empresas que têm condições de pagar resgates milionários, mas tem empresas que não têm condições. E muitas das vezes as empresas elas estão mais preocupadas com a sua imagem do que com a própria questão financeira. Pagar um resgate para Google, para Facebook é muito fácil, valores risórios, mas falando de imagem, o Google, a própria Facebook não quer ter a sua imagem destruída com relação a vazamento de dados, como já aconteceu em outros momentos que ela teve a sua imagem prejudicada devido a esse tipo de incidente. E devemos amarrar essa questão de incidente à conscientização. Não adianta você falar de ferramentas, não adianta você falar de aplicações caras se você não tem uma conscientização dentro da sua empresa. Agora nós estamos com a Lei Geral de Proteção de Dados. Nós estamos falando de proteção de dados. Antigamente não se tinha tanta preocupação, mas lógico que existia, mas não tanta com relação a esse momento que estamos vivendo agora, o momento da lei. Por quê? Porque empresas podem ter todo o seu negócio bloqueado pela autoridade devido à forma que tratou, à forma que vazou as informações de dados pessoais de titulares. Então a preocupação ela é maior neste momento que vivemos agora. E as empresas elas vão sempre se preocupar com a sua imagem. A empresa que não passa uma segurança, que não passa uma transparência para o seu cliente com relação à proteção de dados, consequentemente ela não vai ter aquele cliente, ela vai perder ele para um concorrente. Nós buscamos fazer negócios com empresas que nos tragam segurança. Isso aí é de praxe. Então, tivemos dentro da nossa história vários momentos de várias empresas que tiveram esses vazamentos de dados. Então, a conscientização, nós temos que amarrar ela a um plano dentro da empresa de conscientização junto com o departamento de RH, com recursos humanos, para poder levar disseminar esse conhecimento para toda a equipe, né, para que a gente possa mudar a cultura. Hoje é muito fácil você sair clicando em tudo que você vê. A partir do momento que você tem o conhecimento que às vezes um clique que você der errado pode ser malicioso e prejudicial não somente para a empresa, mas para você, você vai pensar duas vezes antes de clicar. Quantas pessoas tiveram suas informações vazadas, fotos íntimas? Nós temos um caso aí que inclusive virou lei, né? Foi o caso da Carolina Dickmann, que ela teve as suas informações, né, sequestradas.
Às vezes a gente está cansado de ouvir, eu não aguento mais ouvir essa história da Carolina Dickmann. Mas é uma história que aconteceu com ela, que poderia acontecer com você, e às vezes aconteceu com você e você não sabe. Um dia você descobre uma informação sua que está em algum lugar que você não imaginava. Às vezes essa informação pode ter sido compartilhada por algum controlador, às vezes pode ter sido vazada pelo seu próprio computador. E você não sabia, porque às vezes você clicou sem ter noção. Às vezes o seu próprio Windows, o seu sistema operacional que não esteja licenciado, pode ter abrido alguma porta, alguma brecha para que algo possa ter entrado dentro da sua casa, né, e fazer do resgate desses dados. Com a preocupação que as empresas devem ter hoje com esse modelo híbrido é muito maior do que quando não vivíamos esse momento de pandemia, quando você estava dentro da rede dela, quando você estava dentro do seu sistema de segurança próprio, com firewall, com antivírus atualizados. A preocupação era outra. Agora a preocupação é completamente diferente. Temos alguns modelos de incidente de segurança, desde ataque phishing, quando você direciona para tentar pescar alguém. Eu dei o exemplo lá de uma pessoa com problemas financeiros e acreditou que aquilo ia resolver a vida dele. Ou às vezes um e-mail, quantas pessoas não caíram naquele e-mail? Tem uma foto sua vazando na internet com suposta amante, e às vezes a pessoa ficava tão desesperada. É igual aquela história, às vezes você não tem nada a temer, mas o trem é tão convincente que às vezes você acredita, né? É igual, eu brinco muitas vezes quando eu vou viajar, eu vou passar lá no scanner do aeroporto, eu passo numa preocupação de ter alguma coisa na minha mala, mesmo sabendo que não tem nada. Mas às vezes você fica naquela tensão e aquilo te pega de surpresa. É a mesma coisa quando você recebe um e-mail. Você não tem nada a dever, mas às vezes é tão convincente a história contada e você começa a ligar aquilo com algum momento da sua vida que você acaba caindo. Quando você tem a conscientização bem definida na sua mente, você não cai nisso. Ou às vezes você cai, mas é mais difícil você cair. Então a vulnerabilidade ela fica muito, muito grande quando você tem essa falha de aprendizado. Não temos que quebrar aquele paradigma que segurança ela tem que vir da tecnologia. Negativo, a segurança tem que vir da pessoa. A tecnologia vai trazer ferramentas para auxiliar e para melhorar um processo de segurança, mas a segurança em si ela tem que partir de nós pessoas. De segurança dentro da sua casa, como segurança quando você vai fechar um negócio com uma empresa. Saber a idoneidade dela, para saber se realmente você pode confiar em manter suas informações dentro dessa empresa. E isso aí é conscientização, não tem outra história. Devemos conhecer o funcionário, devemos conhecer a pessoa. A empresa ela tem que saber realmente se o funcionário que vai trabalhar de casa possui um sistema de segurança interno, pessoal, que possa prejudicar ou não ela. Por quê? Porque ela está trabalhando com dados pessoais. E lembra que o artigo 46 da lei fala que os agentes de tratamento devem adotar medidas administrativas suficientes para garantir, né, qualquer tipo de vazamento ou acesso não autorizado a dados pessoais. Um funcionário vai para casa com um notebook, né, ou o próprio notebook dele, trabalho de casa ou desktop, ele está trabalhando com os dados que a empresa disse que ela é responsável e que ela garante pelo artigo 46 que ela tem medidas administrativas e técnicas suficientes. Como você vai garantir isso pelo outro lado? Às vezes com procedimentos tecnológicos, com VPNs. Você pode criar uma rede entre a sua casa, entre a empresa, uma rede segura para tráfego das informações. Isso aí muitas das vezes em empresas de médio ou grande porte. Empresas pequenas nem pensam tanto nisso. Muitas das vezes empresas pequenas não têm nenhum departamento de tecnologia. E a empresa ela tem que estar preparada para isso, independente do seu porte. Mesmo que seja o menino da TI da empresa pequena, desde um departamento de tecnologia completo, com administrador de rede, administrador de sistema, analista de segurança. Independente do porte, a segurança ela tem que existir. Lógico que a gente falando da lei, a gente falando de penalidades, isso é uma opinião minha, né, pelo que eu vivencio durante os dias. Os alvos maiores são empresas grandes, né?
a autoridade ela não vai focar tanto na empresinha pequenininha que não tem faturamento quase nada por ano, e ela vai focar nela e vai deixar uma empresa que tem faturamentos milionários, que ali pode ter um grande tráfego de dados. Lógico que vai ter um foco direcionado, mas a segurança ela tem que existir de ambos os lados, porque às vezes o vazamento aconteceu pela empresa pequena, né? Então, mesmo que você não tenha todo o aparato tecnológico, a conscientização, com certeza, ela vai fazer um diferencial que pode até sobressair a sua falha com questões de ferramentas, né? E dentro desse contexto, você tem que ter um plano, né? Um plano de incidente, né? Um plano de incidente respostas a incidentes. Porque imagina se a sua empresa ela recebe um ataque nesse exato momento. O que a sua empresa vai fazer? Né? Se pensando aí em ataques cibernéticos, vamos supor que recebeu um ataque e entrou um vírus, um ransomware e está começando a percorrer por toda a rede. O que você vai fazer nesse exato momento? Lembrando que você tem um artigo 46 que fala que você tem que ter medidas técnicas e administrativas e você está recebendo um ataque neste momento. O que você vai fazer? Desligar? Vai lá e puxa a tomada do servidor e desliga tudo? Ou não? Como que você vai fazer antes? Como você vai fazer durante? O que você vai fazer depois do incidente? Tudo isso tem que estar planejado, tem que estar documentado. Isso nada mais é que um passo a passo, né? A empresa tem que ter um passo a passo daquilo que ela vai fazer se caso um dia acontecer um ataque, um vazamento. O que ela vai fazer? Vamos supor receber um ataque ransomware naquele exato momento, né, para resgate de dados. O que ela vai fazer antes? Aconteceu numa máquina de uma estação de um usuário. Primeira coisa, vamos supor que está ali detalhado no plano, acionar o departamento de tecnologia. O primeiro passo, o departamento de tecnologia vai receber aquela solicitação, ela vai analisar de imediato. Consegue resolver no primeiro nível? Consegue, já resolve na mesma hora, senão vai subindo o nível. Isso tem que estar detalhado, porque no momento realmente de incidente, a empresa ela consegue sair sem causar tanto dano do que se ela não tivesse todo um plano projetado, né? O que ela vai fazer? E depois do incidente, o que ela vai tomar? Quais vão ser as medidas que ela vai tomar para poder corrigir, para poder minimizar os impactos com relação ao titular ou não? Isso tem que estar definido dentro de um escopo, dentro de um plano. Que o plano de incidente nada mais é que são medidas que a empresa vai fazer para contornar um problema. Isso aí toda empresa tem que definir isso dentro do seu escopo. Lembrando novamente do caso da Carolina Dickmann, se fosse com você, por exemplo, você descobrisse no exato momento que seu celular estava sendo invadido, que o seu computador estava sendo invadido, com certeza a primeira coisa que viria na sua mente era desligar o celular ou desligar o computador. Isso seria um dos passos que estaria dentro do seu plano. É disso que nós estamos falando. É você ter tarefas a ser executada em um momento de euforia ali, que está acontecendo, eu não sei o que eu faço, põe o dedo na tomada, tira o dedo da tomada. É isso que você tem que pensar. Conforme eu disse no artigo 46, que os agentes são responsáveis, né, por ter medidas técnicas, no artigo 48 fala que o controlador deve comunicar tanto à autoridade quanto ao titular. É lógico que, né, que tem os critérios a serem seguidos, mas dentro do seu plano de resposta tem que ter um plano de comunicação. Como que você vai fazer a comunicação daquele incidente? Como que você vai falar para os titulares que ele teve as informações deles vazaram? Né? Realmente, aquele momento, houve um acesso a dados ou foi só um ataque de ransomware, mas não teve captura, o seu antivírus barrou, ou sua equipe de segurança barrou, né? Foi um ataque direcionado, um phishing, mas ali não se alastrou. Então, você tem que ter condições de medir, discernir se aquele impacto ali vai ser levado para o titular também. Então, aí você tem que ter um plano de comunicação para saber se você precisa avisar ou não. Né? Imagina você avisar um titular que sua empresa teve um ataque, mas na verdade nem teve acesso a dados. Né? Houve um ataque externo, chegou no servidor, mas era um servidor que não tinha nada a ver com dados pessoais, era um servidor de arquivo, não era arquivo de dados pessoais. Então você fez uma comunicação desnecessária. Então
isso precisa estar bem definido dentro do seu plano. Né? Igual os recall que acontece aí com as montadoras, né? Que às vezes uma peça precisa ser trocada e ela avisa geral. Da mesma forma, quantas empresas já começaram a fazer, a Vivo já fez comunicações, né, na mídia, né? A sua assessoria de imprensa tem que estar envolvida também dentro do seu plano, o seu jurídico tem que estar envolvido, porque pode haver assuntos que vai ser tratado de forma legal, né? Imagina se houve um dano ao titular que vai ter necessidade de que o jurídico entre em ação para poder intervir no meio do assunto. Então, dentro do seu plano tem que estar completo, desde um administrador de rede, administrador de sistema, um analista de segurança. Se a sua empresa não tem condições, né, que seja um menino da TI, não tem problema. Que tenha um procedimento lá que seja desligar o computador e mandar um alerta para todo mundo, que seja, mas tem que estar definido. Não adianta você ter criar todos os documentos criados, mas se você não tem isso em prática. Não adianta você preencher aquela série de política, aquela série de procedimentos, colocar debaixo do braço e fechar. Você precisa de registrar, você precisa de comprovar, né, que realmente existe uma eficácia com relação a todo esse trabalho que você desempenhou dentro da sua empresa com relação à segurança, para evitar qualquer tipo de incidente de segurança. Eu não sei se alguém já vivenciou esse momento dentro da sua carreira profissional, dentro da sua casa. Mas são situações que muitas vezes você fica paralisado, você não acredita que está acontecendo com você. E pode ser informações que podem trazer consequências eternas. Vamos pensar no caso da Caroline Dickman, que foram fotos íntimas, né? Quantas pessoas, milhares de pessoas não viram essas fotos, não tiveram acesso a essas fotos? Podem ser informações, às vezes não fotos, mas pode ser dados que possam trazer um constrangimento muito grande para um titular ou para você, né, que está aqui na nossa live. Imagina você ter uma informação que pode trazer um preconceito muito grande para você e você vivenciar aquilo pro resto da sua vida, né? Por exemplo, quantas pessoas não foram mortas por questões de religião? É um dado sensível. Imagina se uma informação dessa vaza de uma empresa, né? Pessoas judeus que às vezes eram perseguidas e ainda são perseguidas, né? Vazam essa informação, cunho político. Tudo isso tem que ser administrado com toda a segurança possível. Novamente, o modelo híbrido ele pode ser bom em questões de economia para a empresa, mas em questões de segurança ele pode ser catastrófico, porque você não consegue garantir do outro lado a segurança realmente que tem que ter. Né? Já tivemos vazamento do Facebook, vazamento da Netflix, vazamento da Vivo, vazamento do Banco Inter, do Uber. Então, empresas grandes, imagino Uber, Facebook, Banco Inter, Netflix, são empresas que têm um campo tecnológico muito grande. Então, possuem ferramentas de última geração, de borda, de prevenção, de detecção, e mesmo assim tiveram informações vazadas. Imagina aquela empresa pequenininha que não tem nada, que mal tem um firewall. Então, disso nós estamos falando. O ataque, seja ele externo, ele não, muitas das vezes ele não vai escolher, né? Muitas vezes ele lança e alguém vai cair. Igual um ditado que fala que ninguém resiste eu vi isso num curso e eu vou trazer isso para o resto da minha vida. Ninguém resiste a um pendrive, né, no chão. Todo mundo que achar um pendrive no chão, a primeira coisa que vai fazer vai ser espetar no computador. E vai ver o que tem nesse pendrive. E às vezes a forma como você pluga esse pendrive dentro no seu computador, ali você já vai transmitir vírus para todo lado. A forma que você acessar ele. Então isso é muito fácil de você cair numa dessa. Se você deixar um pendrive num ponto de ônibus, né, um hacker, por exemplo, que quer espalhar um vírus para abrir uma porta dentro de uma empresa, ele pode deixar um pendrive espalhado em vários pontos da cidade, pode mandar pelo próprio correio para uma empresa, alguém vai cair. Se ele mandar 1000 pendrives, pelo menos um vai ser acessado. E como é que a gente evita isso? Conscientização. Não adianta a ferramenta. A conscientização é que vai mudar isso aí. Eu não sei se alguém tiver uma dúvida com relação a essa questão de incidente de segurança, mas
o Instituto Ponemon, né, ele disse que o Brasil é um dos países mais suscetível a vazamento de dados. Aí você pensa, será que porque o Brasil ele é carente? Né? Tudo quer clicar, receber um e-mail, ele ficou emotivo e clica? Muitas das vezes é falta de conscientização mesmo. Porque nós temos um campo tecnológico muito grande também. Nós somos muito avançados tecnologicamente, mas em questões de cultura não. Então, o Brasil ele é muito fácil de ser atacado, né, de ter essa questão de incidente, justamente por causa da cultura. Né? A cultura nossa já é de muitos anos, que é aquilo que nós vivemos a praticidade. Né? Quantas vezes a gente deixa um post-it pregado do lado do monitor com senha, com CPF? A praticidade nos leva à falta de segurança. Quanto vale a sua segurança? É o quanto você precisa de praticidade. Se você quer entrar no computador sem precisar por senha, lembre-se que você pode levar um ataque, né? Você está ali sem senha, alguém pode vir acessar a sua máquina, pegar informações. Então, a praticidade vai dizer o quanto vale a sua segurança, quanto vale os dados que você possui. Deixa eu ver aqui quem está comentando. Tá. Alguém aqui, por exemplo, já vivenciou um vazamento de dados? Deixa eu ver. Acho que não. Não. Em 2015, né, eu vivenciei um ataque ransomware direto no banco de dados. Nós tínhamos um backup, só que na mesma hora que a gente restaurava, tanto o backup do banco, né, o vírus voltava. A gente eliminava o vírus, voltava o backup e o vírus de novo. E quando fomos perceber, o vírus estava em toda a rede. Então tivemos que fazer um ataque contra o vírus em toda a nossa rede. Acionamos a toda a equipe de segurança, a parte de antivírus, né, mandaram um comando, travaram tudo e conseguimos eliminar ele. Só que ele já tinha impregnado em tudo. E depois fomos identificar, rastrear, esse vírus ele veio da portaria de alguém lá que recebeu um e-mail e clicou. E de lá veio se alastrando. É muito comum dentro da empresa a gente liberar os acessos para tudo. No nosso caso, alguns servidores que tinham alguma criticidade maior possuíam um nível de segurança mais elevado. Algumas pastas às vezes estavam compartilhadas e foram infectadas, mas outras não. E isso foi o que trouxe mais segurança para nós. Existem empresas que liberam acesso total. Qual o perigo disso? Um ataque ransomware que sai varrendo a rede toda, eles teriam contaminado todos os arquivos. E aí já era. Se você não tiver um backup, se você não tiver um backup diferencial, algo incremental para você poder não perder todo o seu dia, você vai sofrer com essas consequências. Então, a cultura, novamente, que vai mudar a questão de incidente de segurança. Mudar a cultura com relação ao acesso a dados. Agora nós estamos falamos da parte técnica, né, de computadores, acessos indevidos, mas vamos falar também de incidente de segurança relacionado a documentos físicos. É muito comum você ver uma mesa cheia de dados. Ali você também consegue fazer um incidente de segurança, ainda com vazamento de dados. Uma pessoa passa, pega, tira uma xerox, vazamento de dados, né, um incidente de segurança com vazamento de dados. Se você deixa um post-it com a senha, alguém passa, pega e usa para acessar um sistema ou algo do tipo, novamente um incidente de segurança. Então, um incidente de segurança não está relacionado só na parte de tecnologia, ele está relacionado a tudo aquilo que envolve acessos não autorizados, destruição, consultas de dados. Então, se dentro da sua empresa você possui isso espalhado, não tem uma política de mesa limpa, por exemplo, você está suscetível a ter um vazamento de informações também, um incidente de segurança envolvendo documentos físicos. Se você tem planilhas na rede que todo mundo tem acesso, novamente você pode ter um incidente de segurança correlacionado a planilhas, porque você não tem um controle de acesso. Cultura. Novamente nós caímos na cultura e lembramos que o artigo 46 fala que precisamos ter medidas técnicas e administrativas. A empresa tem que se investir tanto na parte de tecnologia, que não precisa ser ferramentas caras,
mas também na parte de conscientização, porque ela vai ter que garantir que ela tem essas medidas técnicas e administrativas para evitar qualquer tipo de incidente ou vazamento de dados pessoais. Tudo bem, pessoal? O pessoal tá dormindo aí? Fazendo igual o professor da sala. Vou fazer chamada. Quem tiver aí, dá um oinho. Se eu vou pensar que vocês foram beber água, deixa eu ir sozinho, falando sozinho aqui. Rosana entrou aqui agora. O Gabriel tá inativo, o Alex. Pessoal, lembrando que dia 21, às 20 horas, nós vamos ter a primeira série do nosso evento Descomplicando a LGPD. Vamos falar de uma forma diferente, né, a LGPD. Se você até hoje não conseguiu compreender que raios é essa LGPD, como que esse trem não entra na minha cabeça, agora você vai entender, porque agora nós vamos te explicar de uma forma mais fácil, né, e vamos te dar todo o caminho para que você possa trilhar uma carreira como encarregado de proteção de dados. Ó, o José Henrique entrou na sala agora. José Henrique já passou a chamada, tá? Vou descontar sua nota. Então não perca o dia 21, dia 22 e dia 23. Dia 21 às 20 horas, horário de Brasília. Vai ser um momento muito, muito bom. Eu garanto que você não vai sair dessa live sem pelo menos ter entendido alguma coisa com relacionada à lei. Na verdade, Edilson, é novo para todo mundo. A Lei Geral de Proteção de Dados ela é mais específica para dados, então ela é mais nova com relação a isso. Mas, quando a gente fala em termos de privacidade, a gente já vem ali, desde o exemplo que eu dei da Carolina Dickmann, né? Também da lei dos crimes cibernéticos, como o Marco Civil da Internet. Também nós temos até a própria Constituição Federal de 1988, ela também trata a questão de privacidade. Mas a LGPD ela é específica mesmo, ela é nova, então muita coisa ainda não está definido direito. Ela é uma lei gostosa de estudar. Só que tem alguns termos, algumas coisas técnicas, às vezes, que nos confundem. Mas é isso que na nossa série Descomplicando a LGPD, que nós vamos tentar mostrar de uma forma diferente. Né, igual abordar o que é um incidente de segurança. Aí a gente fala do evento da Carolina Dickmann, você fala, meu Deus do céu, eu não aguento mais falar dessa mulher, e por que tem que ser ela? Porque ela não foi a pioneira, mas ela foi a partir dela que se iniciou uma nova lei. Mas isso aí acontece com todo mundo, é muito frequente a gente ter perda de dados. O exemplo que nós tivemos recente do Bolsonaro, que teve os seus dados divulgados, quantas pessoas pegaram essas informações e começaram a fazer compra, né? Lógico, né? Se fosse com a gente, ele não ia conseguir comprar nada, né? Não ia ter nem condições de comprar alguma coisa. Mas com eles tiveram condições de comprar. Isso foi um vazamento de informação muito grande. Isso pode ser comigo, pode ser com vocês. Então nós temos que estar preparados, a empresa tem que estar preparada. E agora com a lei você pode exercer seu direito, né? Chegar na empresa e querer saber quais são os dados que ela possui de você e quais são as empresas que ela já compartilhou esses dados. Imagina, você ligar, vamos dar um exemplo aqui, você ligar na TIM, né? Todo mundo gosta de receber a ligação da TIM. TIM, Claro, Vivo, e você liga lá e fala, eu gostaria que vocês me informassem quais são as entidades na qual vocês fez o uso compartilhado das minhas informações. Aí você vai pegar um banco, você vai sentar porque ela vai começar a falar. São tantos que eles compartilham que você vai perder a conta. Mas você agora vai ter noção. Você vai ter noção de onde os seus dados estão. E não mais quem está com seus dados. Porque hoje está assim. Né? Hoje você não sabe quem tem suas informações. Às vezes você comprou um pneu e está recebendo ligação de empresas de carro, né? De produtos papel, que você nunca nem fez negócio. Então isso é o uso desgarrado do seu dado. Com a lei agora mudou, né? Então é tudo novo. Então vamos estudar que tem futuro.